vou pegar como versículo de referência Provérbios capítulo 12, que diz assim: o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Você já ouviu esse Provérbios em algum lugar, alguma vez? É Provérbios capítulo 12, verso 1, tá certo? Vou repetir para você. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. A parábola de hoje é a do relógio, que começa assim: um jovem encontra um senhor de idade e lhe pergunta: se lembra de mim? E o senhor diz assim: não. Então o jovem diz que ele era aluno dele. E o professor pergunta: o que você está fazendo? O que você faz para viver? E o jovem responde: bem, eu me tornei professor. Ah, que bom, como eu, disse o homem, né? Aí, pois sim, na verdade eu me tornei professor porque o Senhor me inspirou a ser como você. O velho, curioso, pergunta ao jovem que momento foi que o inspirou a ser professor. E o jovem conta a seguinte história: um dia um amigo meu, também estudante, chegou com um relógio novo e bonito e eu decidi que queria para mim. E eu roubei, tirei do bolso dele. Logo depois, meu amigo notou o roubo e imediatamente reclamou ao nosso professor que era o senhor. Então você parou a aula e disse assim: o relógio do nosso aluno aqui, o amiguinho de vocês, foi roubado durante a aula de hoje. Quem o roubou, devolvam. Eu não devolvi porque eu não queria fazê-lo. Então o senhor, professor, fechou a porta e disse para todos nós levantarmos e iria vasculhar nossos bolsos até encontrar o relógio. Mas nos disse para fechar os olhos, porque só procuraria se todos, tivessem ali com os olhos fechados. Então fechamos os olhos e o senhor, foi de bolso em bolso. E quando chegou no meu, encontrou o relógio e pegou. E o senhor continuou procurando os bolsos de todos e quando disse: abram os olhos, já temos o relógio. O senhor não me disse nada e nunca mencionou o episódio, nunca disse quem foi que roubou o relógio. Naquele dia, o senhor salvou a minha dignidade para sempre. Foi o dia mais vergonhoso da minha vida, mas também foi o dia em que a minha dignidade foi salva de não me tornar um ladrão, uma má pessoa, entre outras coisas piores. O Senhor nunca me disse nada e mesmo que não tenha me repreendido ou chamado a minha atenção para me dar uma lição de moral, recebi a mensagem claramente e graças ao Senhor entendi que é isso que um verdadeiro educador deve fazer. O senhor se lembra desse episódio, professor? E o professor respondeu: lembro-me assim da situação do relógio, roubado, que procurava em todos, mas não lembro de você, porque eu também fechei os olhos quando eu estava procurando. O que a gente aprende com essa parábola de hoje? Que primeiro, feliz dia do professor, Porque um professor de verdade tem a essência do ensino, que é o quê? Se para corrigir você precisa humilhar, você não sabe ensinar. Então que a gente possa deixar aqui a nossa homenagem a todos os professores, nosso pastor Jessé Góes, que é professor do Seminário Teológico, todos os professores do Seminário Teológico, todos os professores das escolas particulares, municipais, estaduais, de faculdade, universidades, que o Senhor possa cuidar de vocês, possam dar discernimento para ensinar a verdade, Para ensinar e não humilhar. Porque como a gente disse aqui, se para corrigir você precisa humilhar, você não sabe ensinar. Que você pense nisso e que você tenha um lindo dia!